Olá, e que a paz do Senhor esteja com você. Bem-vindo ao nosso canal de estudo bíblico. Hoje, nos deparamos com uma pergunta central. Por que a mesma mensagem do Evangelho transforma radicalmente a vida de uma pessoa, enquanto outra, ouvindo a mesma pregação, permanece indiferente? Por que alguns começam com fervor, mas desmoronam na primeira dificuldade? A resposta, ou pelo menos o diagnóstico mais preciso, foi dado pelo próprio Jesus Cristo. É a parábola do semeador, registrada em Mateus, capítulo 13. Esta não é apenas uma história sobre agricultura, é um espelho espiritual. Jesus está nos dando um diagnóstico preciso sobre os diferentes tipos de corações que recebem a sua palavra. Hoje, vamos analisar essa parábola, versículo por versículo, para entender o que pode estar impedindo o nosso próprio crescimento espiritual. Antes de lermos, precisamos entender o cenário. Naquela época, o agricultor primeiro lançava as sementes a lanço, espalhando-as por todo o terreno. Só depois é que ele vinha com o arado. Por isso, era inevitável que a semente caísse em diferentes tipos de solo. No caminho endurecido, nas partes rasas com rochas e nos cantos com espinhos. Jesus, olhando para a multidão, via aqueles solos e via o coração humano. Vamos ler a parábola em Mateus 13, versículos 3 a 9. Eis que o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mais tarde, Jesus explica o significado aos seus discípulos. Vamos analisar essa explicação. O primeiro solo é à beira do caminho. Jesus explica no versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. O caminho é um solo batido, compactado, impenetrável. A semente bate e fica exposta. Jesus identifica esse coração. É aquele que ouve, e não a entendendo. Não é uma falha intelectual, é uma recusa em ponderar. É o coração cínico ou apático. A palavra é apresentada, mas bate na dureza e fica exposta. E qual o resultado? Vem o maligno e arrebata. As aves são Satanás. Ele não precisa lutar. Ele simplesmente pega o que foi deixado na superfície. É a palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro. O segundo solo é o rochoso. Versículos 20 e 21. É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Chegada a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Este é o solo da fé superficial. Na Palestina, isso significava uma fina camada de terra sobre uma laje de pedra. A semente germina rápido por causa do calor da rocha. Jesus identifica esse coração. Logo a recebe com alegria. Esta é a pessoa puramente emocional. A alegria é real. A planta brota. Mas há um problema fatal. A planta não tem raiz. Ao tentar crescer, ela bate na laje de pedra. O que acontece com uma planta sem raiz quando o sol bate? Ela murcha. E que sol é esse? Jesus é explícito. A angústia ou a perseguição por causa da palavra. É o custo do discipulado. Quando a provação bate, a fé que era só emoção, sem profundidade, morre. O terceiro solo é o espinhento. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui, a semente cai num solo bom, ela germina. A raiz se aprofunda. Mas outras coisas já estavam crescendo ali. Espinhos. Por um tempo, ambos coexistem. Mas os espinhos são agressivos. Eles competem pela mesma luz e água. E eventualmente sufocam a palavra.
A planta não morre, mas fica doente e infrutífera. Não produz fruto. Jesus identifica 2 espinhos principais. Primeiro, os cuidados deste mundo, a ansiedade, a preocupação que toma o lugar de Deus. Segundo, a sedução das riquezas, o materialismo, o amor ao dinheiro. O crente espinhento é o crente de coração dividido. Ele tenta servir a Deus e ao dinheiro. E essa vida sufocada não produz fruto. Finalmente, a esperança da parábola. O bom solo. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz um a 100, outro a 60 e outro a 30. O que define o bom solo é aquele que ouve e compreende. É o coração que assimila, que se une à palavra. É o coração que não é duro, não é raso e não é dividido. É um coração preparado, ensinável. E qual é o resultado inevitável? Fruto. A prova da salvação não é a emoção inicial, é o fruto. É uma vida transformada. E note, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Deus não nos chama para uma competição. A questão não é a quantidade de fruto em comparação com os outros. A questão é, você está produzindo fruto? Porque todo bom solo, por definição, produz. Assim, Jesus termina a parábola. 4 solos, 4 corações. A pergunta que este estudo nos obriga a fazer não é sobre a semente. A palavra de Deus é perfeita. A pergunta é, qual tipo de solo é o seu coração? Seja honesto. Você tem sido um beira de caminho, insensível, um solo rochoso, vivendo de emoção, ou um solo espinhento, sufocado pelas ansiedades? Aqui está a melhor notícia deste estudo. Na vida espiritual, pela graça de Deus, o solo pode ser mudado. Se o seu coração está duro, peça a Deus que o are com a oração. Se é rochoso, decida quebrar as pedras, buscando profundidade e estudo. Se está cheio de espinhos, você precisa capinar. É arrancar pela raiz a ansiedade e o materialismo, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Este estudo falou com você? Quero te convidar a compartilhar conosco nos comentários. Qual tipo de solo você mais se identificou hoje? E qual passo prático você dará para preparar seu coração? Se este tipo de estudo profundo é o que você procura, considere se inscrever aqui no canal e ativar o sino. Que Deus abençoe seu coração e que ele se torne uma terra boa e fértil. Até a próxima.